Título do sermão: permaneça no chamado. Vamos ler esse texto. 1 Coríntios 7, versículo 24, o primeiro versículo de hoje. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 24, é o primeiro versículo. Depois nós vamos ler também em 1 Coríntios. Mas eu quero que você marque esses dois textos aí na sua Bíblia, porque eles vão ser base para aquilo que nós vamos conversar hoje. 1 Coríntios 7, 24. Vamos lá. Me dá mais um pouquinho de retorno para mim, Ney, por favor. 1 Coríntios 7, 24, diz assim. Vou ler para você. Irmãos, acharam? Amém? Irmãos, cada um, o quê? Permaneça diante de Deus. Na minha Bíblia diz assim: naquilo em que você foi chamado. Eu vou ler de novo o texto para você não esquecer. Irmãos, cada um de vocês, faça o quê? Permaneça diante de Deus naquilo em que você foi. Pastor, todos nós aqui fomos chamados, sim ou não? Sim. Para quê? É isso que eu vou tentar responder hoje. Mas o texto diz que eu preciso permanecer. Mas permanecer diante de quem? Diante de Deus, naquilo que Deus me chamou. Guarde esse texto. Vai ser base para a nossa mensagem. Segundo texto, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Um pouquinho para frente. 1 Coríntios 15, 58. Eu gosto muito desse texto também. Diz assim: portanto, acharam aí? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Olha para mim. Primeiro texto: cada um permaneça diante de Deus naquilo que você foi. Deus chamou você para algo. E Deus espera que você faça aquilo que Deus chamou você. A Bíblia diz que a igreja dele é um corpo. E como um corpo, Cristo é a cabeça e todos nós fazemos partes de alguma parte deste corpo. E se o pé falar assim, eu não sou importante, vai ser problema. Todos nós temos um chamado e Deus espera que você permaneça nele. E aí 1 Coríntios 15 diz que nenhum trabalho que você faz para Deus vai ser em vão. Por mais que você hoje não consiga enxergar resultado deste trabalho, nenhum trabalho que você faz para Deus é em vão. E é interessante como que Deus age através de você. Como Deus age através de você. E às vezes a gente é chamado por Deus para fazer algumas coisas que a gente acha que deu tudo errado. Mas às vezes era aquilo que a pessoa mais precisava naquele momento. E é assim. A gente foi fazer uma ação uma vez com a minha igreja no sul de Minas. A gente viajou alguns quilômetros para uma cidadezinha para fazer uma ação. Caiu uma chuva tão grande que na ação que nós fizemos foi uma pessoa. E a gente terminou a ação pensando assim, deu tudo errado, né? Planejamos, organizamos, fizemos com tanto carinho. Mas aquela pessoa que foi, ela estava com o coração tão aberto, que todo o trabalho que nós tínhamos montado era exatamente aquilo que ela precisava naquele momento. Ela nos agradeceu tanto, tanto por tudo aquilo que aconteceu, que a notícia que nós recebemos depois é que ela e a família dela continuou sendo acompanhadas pela presença do Senhor. Um trabalho para uma pessoa, mas foi para aquela pessoa que Deus agiu daquela maneira. Amigos, o texto bíblico é claro: cada um permaneça diante de Deus naquilo em que você foi chamado. Então eu quero trabalhar com você 3 personagens bíblicos que vão nos ilustrar
como funciona este processo do chamado de Deus. Nós vamos ver os 3 personagens, os 2 primeiros é bem rapidinho, o terceiro um pouquinho maior, mas nós vamos terminar com as lições que Deus quer para você nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos lá para o primeiro? O primeiro está lá no livro de Neemias. Abre aí a sua Bíblia, por favor. O pastor pregou quarta-feira aqui sobre Neemias, mas eu quis mais uma vez falar sobre ele. Neemias capítulo 6. Três textos. Neemias capítulo de número 6. Neemias capítulo 6. Um pouquinho antes de Salmos, você vai encontrar Neemias aí. Neemias capítulo 6. O que está acontecendo aqui? Neemias capítulo 6 apresenta Neemias fazendo um trabalho pelo qual ele não estava acostumado a fazer, mas entendeu que era para ele fazer. O que eu acho mais legal em Neemias é que Neemias não recebeu um chamado sobrenatural. Neemias, ele trabalhava na capital e a função dele era ser copeiro, servir o rei. Ele ouviu notícias de que a sua cidade natal, Jerusalém, estava sitiada, ou estava com problema, estava destruída e precisava ter os seus muros refeitos. E ele entendeu que esse trabalho deveria ser feito por ele. Ele não era pedreiro, não apareceu um anjo para falar que ele tinha que fazer, ele não teve um sonho, não teve uma visão, ele sentiu o desejo no coração dele de que ele tinha que ir fazer o trabalho. Porque a gente sempre que sabe que tem um trabalho a ser feito, a gente pensa, alguém vai fazer. Precisa acontecer, alguém vai fazer. Só que quando você fala alguém vai fazer, pode ser que ninguém faça. Ele entendeu, alguém tem que fazer. E ele pensou, por que esse alguém não pode ser? Mas ele não sabia fazer. Mas ele tinha coragem e determinação para fazer. E ele decidiu ir fazer. E ele se levanta e sai, pede autorização para o rei, fica triste. O rei fala para ele, eu entendi que você está triste, então vai, eu te dou liberdade. Ele vai para a cidade para trabalhar como pedreiro para construir muro. E a missão dele era liderar as pessoas, motivar as pessoas para fazer este trabalho. E quando ele conseguiu fazer e motivar as pessoas para fazer, os inimigos ficaram muito revoltados com o trabalho que ele estava fazendo, porque se o muro terminasse, os inimigos não poderiam ter mais acesso à cidade. Então quando ele estava terminando o muro, quando ele estava lá em cima, colocando os últimos tijolos, os inimigos apareceram para falar assim, vem cá que eu tenho que falar com você. Eu acho legal essa história porque a estratégia que os inimigos usam contra Neemias é uma estratégia que dá muito certo, que é a curiosidade. Vem que eu tenho que falar contigo. Já viu isso? Se alguém fala para você assim, ó, amanhã eu tenho um recado para te dar. Tem gente que nem dorme, não é? Pensando, o que eu fiz? O que vai acontecer? Quando eles chegaram e falaram assim, Neemias, a gente precisa falar com você, desce aqui que a gente tem um recado. Neemias podia falar, o que será que é? Que recado é esse? Tentou usar curiosidade, né? Só que Neemias, ele estava muito focado no chamado que ele recebeu. Engraçado, não foi um chamado sobrenatural, foi apenas um profundo sentimento no seu coração de que ele tinha que fazer algo. E quando ele estava extremamente focado, e quando os inimigos chamaram ele para descer do muro, o que ele responde? Versículo 3. Eu gosto muito da resposta de Neemias. A resposta de Neemias é maravilhosa. Ele diz assim, Neemias 6, versículo 3. Por isso enviei-lhe mensageiros para dizer, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que eu devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? É muito legal isso aqui. Ele está dizendo assim, amigos, vocês podem falar o que vocês quiserem aí, eu estou fazendo uma grande obra, eu não vou parar o que eu estou fazendo para dar atenção para vocês neste momento, porque eu estou focado, porque foi isso que Deus mandou eu fazer, e é isso que eu vou fazer. Eu tenho uma obra, eu vou permanecer e só saio daqui na hora que esta obra terminar. Uau! Neemias, que não recebeu nenhum chamado sobrenatural, entendeu que ele teria que começar e terminar a obra que Deus tinha colocado no coração dele. E ele colocou no coração, eu não saio daqui enquanto não ver essa obra terminada. Nós somos especialistas em deixar a obra pela metade, não é? Começamos projetos e abandonamos projetos. Amigos, cuidado. Estamos fazendo uma grande obra.
Chegou um momento em que esses próprios inimigos começaram a mandar calúnias contra Neemias. Porque eu sei que você está fazendo isso para ser rei sobre aqui. Eu sei que as suas intenções, começou a caluniá-lo. E ele chegou um momento que ele já estava angustiado, porque ele lá de cima recebia os mensageiros. Olha, estão mandando recado para você, estão dizendo para você, olha o que você está fazendo. Olha, a sua reputação está em jogo. O que você vai responder? Você não vai fazer nada. Já viu gente assim, né? Olha o que estão falando de você, você não vai fazer nada. É o seu nome. E aí Neemias faz uma oração que nós deveríamos fazer sempre. Está lá no versículo 9. E diz, o que todos eles queriam, versículo 9, o que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam, as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Os inimigos não queriam que Neemias terminasse a obra que Deus tinha colocado no coração dele. Os inimigos sabiam que se ele terminasse a obra, seria muito mais difícil a vida deles. Neemias já estava quase desistindo, porque é assim, nós temos a tendência de algum momento de pensar em desistir. Mas é neste momento, quando ele se sentia fraco, que Neemias faz uma oração verdadeira de alguém que está disposto a continuar o chamado de Deus. E a oração que ele faz é, agora pois, ó Deus. Qual é o único pedido que ele faz? Agora pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Não me deixa parar. A obra do Senhor não me deixa parar. Fortalece as minhas mãos. Tem alguém que tem que pedir isso para Deus hoje? Senhor, eu tenho que continuar. Mas eu estou fraco, Senhor. Eu estou recebendo muita pedrada, o inimigo está irado. Amigos, o diabo não joga pedra em árvore que não tem fruto. Se você está recebendo muita pedrada do diabo, é porque ele sabe o fruto que você tem que dar. Mas quando você se sentir mais fraco, levante os olhos para o céu e diga, Senhor, fortalece as minhas. Deus fortaleceu as mãos de Neemias, sim ou não? Ele terminou a obra, sim ou não? Porque ele tinha um chamado, porque ele tinha foco e ele tinha fé. E com o seu chamado, com o seu foco e com a sua fé, Deus fez muito mais na vida dele. Uau! Segundo personagem, vamos lá. O segundo personagem está lá no livro de 2 Samuel. Abra aí. 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11, olha o que diz o verso de número 6. 2 Samuel capítulo 11, verso 6. Eu gosto muito desse personagem. Ele é muito desconhecido, assim, quase não é muito falado na Bíblia. Ou ele é só citado como um coadjuvante numa história principal. Aqui nós conhecemos a história do pecado de Davi com Betseba. Só que Betseba era casada com um soldado. Como é que ele chamava? Urias. E eu gosto muito da história de Urias, porque olha o que diz o verso 6. Então Davi enviou mensageiros a Joabe dizendo, Joabe era o general do exército, manda-me Urias, o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Que conversinha mole de Davi, né? Davi errou, acabou pecando contra a esposa de Urias. Urias está na guerra. Engraçado que o texto de 2 Reis capítulo 11 diz que, 2 Samuel capítulo 11 diz que na época em que os reis deveriam estar na guerra, Davi estava dormindo, estava em casa. Numa tarde ele acordou, viu Betseba, decidiu chamá-la. Aconteceu toda aquela cena. E agora que Betseba anuncia que está grávida, ele pensa, eu preciso consertar o problema. Na cabeça dele, a maneira de consertar o problema era chamar Urias da guerra, mandar Urias para a casa dele, dormir com a esposa dele, para ele poder pensar assim, agora o filho é seu, está tudo certo. A maneira que ele teve de tentar resolver o problema, porque um pecado leva para outro, né? E ele foi tentar resolver e criar a solução. E aí ele chama Urias, e aí Urias chega, pois não, todo sujo da guerra, cansado da batalha que está enfrentando, chega perante o rei, e o rei fala assim, Urias, está tudo bem lá? Como é que está o general, está bem? E a guerra está boa? É bastante bomba, bastante problema, tem flecha para tudo quanto é lado, está tudo mal, né? É guerra. No coração de Urias está falando assim, o rei, era para o senhor estar lá, né? O lugar para o senhor estar é lá, não era aqui, né? Mas se o senhor quer saber,
Mas Urias sabia que ele não queria saber apenas notícias de guerra, porque, afinal de contas, amigo, se fosse só para saber notícia, tinha mandado um mensageiro, não era? O mesmo mensageiro que foi chamá-lo, podia trazer a notícia para ele. Mas Urias chega lá, escuta a conversinha de Davi, mas era o rei, diz o texto, verso 8. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e faça o quê? Descanse. Urias, você recebeu um presente. Você recebeu um direito a ir para sua casa. Vá para casa, descansa um pouco da guerra. Verso seguinte diz: Urias saiu do palácio e logo saiu atrás dele um presente do rei. O rei ainda além de mandá-lo para casa, ainda mandou para ele um presente. Tentou comprar Urias de tudo quanto é jeito. Agora olha o verso 9. Porém Urias dormiu junto ao portão do palácio com todos os servos do seu senhor e não foi para casa. Relataram isso a Davi dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem, por que não foi para casa? E Urias respondeu, olha a frase de Urias: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe meu senhor e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Eu juro pela vida do rei que eu nunca faria tal coisa. Uma vez que eu preguei sobre esse assunto, alguém disse: pastor, se ele tivesse ido para casa não tinha morrido, né? Mas aqui existe a diferença do coração de princípio de alguém. Urias, ele não teve um chamado especial para ser um soldado simplesmente, mas ele entendeu que a partir do momento em que ele estava em linha de batalha, ele tinha que viver o que todos os outros viviam. Ele pensou: é injusto eu dormir na minha casa, sendo que os meus companheiros de guerra estão neste momento acampados ao ar livre. Urias tinha muita força de vontade de permanecer naquilo que ele tinha escolhido para fazer. Eu vou dormir na minha casa assim, rei, quando terminar a guerra. Aí eu vou voltar para casa e vou encontrar minha esposa. Mas neste momento o meu foco é vencer esta guerra em nome do rei. Eu acho forte essa determinação de Urias, né? Acho que a grande maioria de nós não teríamos ela. Mas ele estava com seu coração disponível para cumprir o propósito pelo qual ele foi chamado para desempenhar. Vamos para a terceira? Terceiro personagem. Já falei de Neemias e agora falei de Urias. Neemias e Urias. Vamos para o terceiro. Esse terceiro é totalmente ao contrário de tudo que eu já falei até agora. Jonas. Abra aí. Jonas capítulo 4. Amigos, eu sei que é talvez uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Eu acho que foi uma das primeiras histórias que eu escutei quando entrei na igreja com 10 para 11 anos de idade. Mas é uma história que representa muita coisa além do que apenas um homem que foi engolido por um peixe. A história do livro de Jonas é um livro extraordinário. Jonas, eu quero ler com você o capítulo 4. Jonas capítulo 4. Porque quando nós entendemos a história de Jonas, nós percebemos alguém que tinha tudo para viver o chamado de Deus, mas tomou decisões equivocadas na sua história. É um dos mais conhecidos livros da Bíblia, mas com detalhes muito interessantes. E o capítulo 4 especificamente, olha aqui para mim. Tá tudo bem aí? Tá meio barulhento hoje. Jonas capítulo 4 apresenta para nós um capítulo meio que desnecessário, vamos dizer assim. Se a história de Jonas tivesse terminado no capítulo 3, estava tudo bem. Porque o capítulo 1, Jonas recebe um chamado. No capítulo 2, recebe um chamado e rejeita o chamado. No capítulo 2, ele se arrepende. No capítulo 3, ele cumpre o chamado que Deus estabeleceu e as pessoas se convertem. Ou seja, a história teve começo, meio e fim. Um capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo. Tudo bem. Terminado bem a história. E teríamos amarrado bem a história de Jonas. Mas aí tem o capítulo 4.
O capítulo 4 é aquele bastidor de Jonas, sabe? Aquele capítulo que ninguém queria falar, mas existe. Porque a nossa vida não é um conto de fadas, né? Nós temos o capítulo 1 das nossas acertos, das nossas decisões. Temos o capítulo 2, quando as coisas funcionam. Temos o capítulo 3, da resposta do nosso chamado. Mas a gente esquece que sempre tem um capítulo 4. Que é aquele detalhe que a gente não queria que acontecesse, mas acontece. Que é o que existe dentro da profundidade do nosso coração. E o capítulo 4 é Jonas bravo com Deus. O que diz o capítulo 4? Verso 1: Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantarei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciastes. Agora, Senhor, peço que me tire a vida, porque para mim é melhor morrer do que... Jonas pede para morrer, porque ele pregou e as pessoas se converteram. Jonas fez um sermão sem vontade, sermãozinho fraco, ruim. Deus agiu, as pessoas se converteram com o sermão dele, e agora ele está bravo porque as pessoas se converteram. Porque no sermão dele ele disse: Deus vai trazer juízo sobre vocês e todos vocês serão eliminados. Como eles se arrependeram, Deus não os exterminou, e ele ficou bravo porque Deus usou de misericórdia para com eles. Jonas é o primeiro profeta que eu conheço que não conhece Deus e fica bravo com as características de Deus. Na verdade, alguns conceitos teológicos do livro de Jonas. Olha aqui para mim. Jonas não é um livro sobre Jonas. O livro de Jonas não é um livro sobre ele. O livro de Jonas é um livro sobre Deus. Deus é o centro deste livro. Algumas pessoas dizem que o livro de Jonas é uma parábola ou é uma mentira. Alguns acham que é impossível a história que acontece em Jonas ter acontecido. Mas não é verdade. O próprio Jesus citou o livro de Jonas 2 vezes. Jesus usa a história de Jonas como uma paráfrase da sua própria vida. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, eu ficarei 3 dias. Jonas era uma história real, mas tem muita gente que tem dificuldade de entender. Eu sempre contei aqui, gosto de contar a história do menino que na sala de aula, a professora que não acreditava em Deus foi questionar se tinha alguém na sala que acreditava na história de Jonas. Ninguém levantou a mão. Como todo mundo ficou com vergonha, dizendo que ninguém acreditava, ele teve coragem, levantou a mãozinha e disse: professora, eu acredito na história. Você conhece isso ainda? E a professora falou: como é que você acredita numa história de alguém, de um homem que foi comido por um peixe? Uma baleia engoliu, uma baleia, a garganta da baleia não passa nem um cardume direito, vai passar uma pessoa? Como é que alguém sobreviveu dentro da barriga do peixe 3 dias? Como é que é possível? Não dá para acreditar nessa história. Como é que você, Joãozinho, acredita nessa história? E ele fala assim: professor, eu não sei. Eu sei que eu acredito, porque está na Bíblia. E se está na Bíblia, eu acredito, professor. E se na Bíblia, professora, tivesse dito que foi Jonas que engoliu o peixe ficou vivo, eu acreditava também. Porque eu acredito na Bíblia, e está na Bíblia, eu acredito. E digo mais, professora, quando eu chegar no céu, eu vou encontrar com Jonas e vou perguntar para ele, e ele vai me contar tudo. E a professora deu uma risada e falou assim: ah, e se Jonas foi para o inferno? Então a senhora pergunta para ele. Boa, né? O menino acreditava na história. Amigos, olha, a história de Jonas só é impossível para quem não crê. Porque para quem crê, a história de Jonas é perfeitamente possível, sim ou não? Porque Deus tem poder para fazer um peixe específico para Jonas, fazer um submarino orgânico para Jonas conseguir sobreviver 3 dias ali com oxigênio e tudo. É possível, porque a palavra de Deus ela é clara, porque aquela história representaria algo muito mais profundo. O livro de Jonas é um livro que fala de Deus, da soberania de Deus, da maneira como Deus age. Jonas era um profeta conhecido, filho de Amitai. O livro de 2 Reis fala sobre Jonas, em 2 Reis 14, 25, diz que ele era um profeta respeitado naquela época. Só que Nínive era uma capital da Síria. Na verdade, poucos profetas foram enviados para países estrangeiros.
Nínive ficava cerca de 800 quilômetros da onde Jonas vivia. Era perto? Naquela época, então. Só que diz o texto que Jonas decidiu fugir para onde? Para Tarsis. Sabe quantos quilômetros dava de Jonas, onde Jonas estava, para Tarsis? 4.000. Uma viagem de 4.000 quilômetros. Tarsis fica ali no sul da Espanha, que era onde Jonas queria ir. Para ele fazer a viagem da onde ele estava até lá, ele gastaria 1 ano pelo menos para viajar. Mas ele pensou: eu quero ir para o mais longe que eu puder de Deus, para não seguir o chamado que Deus escolheu. O que eu acho interessante no livro de Jonas é que tudo obedece a Deus. Deus fez o mar e a terra, o vento obedece a Deus, o mar obedece a Deus, o peixe obedece a Deus, a planta obedece a Deus, o verme que come a planta obedece a Deus, só o crente que não obedece. Tudo está ali agindo para demonstrar o amor de Deus que atende o clamor. Os marinheiros clamaram a Deus e Deus ouviu. Jonas clamou na barriga do peixe e Deus ouviu. Os ninivitas clamaram e Deus ouviu. Mas é um dos poucos livros da Bíblia que não termina. O capítulo 4 de Jonas termina com uma pergunta, versículo 11: e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Na verdade, o grande problema de Jonas era contra a própria Síria. Nínive é a maior cidade daquela época, mais de 120.000 pessoas moravam naquela cidade, uma cidade fortificada. Os muros de Nínive diz que passavam 3 carros em cima dos muros, carros daquela época, claro, de cavaleiros, né, cavalos. Eram muros largos, uma cidade maldosa. Os soldados assírios eram dos mais maldosos naquele tempo. Jonas pensou assim: essas pessoas más não têm direito à salvação, elas não são dignas de receber a mensagem que eu apresentei. Talvez o coração de Jonas tinha tanta aversão contra os assírios que ele pensou assim: eu não quero pregar para esse povo. Que nem os judeus lá com os samaritanos que a gente falou semana passada. Eu não quero que eles sejam salvos. E quando Deus os salva, ele fica angustiado. Amigos, capítulo 1 de Jonas, Deus chama. Capítulo 2 de Jonas, Deus ouve. No capítulo 3, Deus perdoa. E no capítulo 4, Deus é misericordioso. Um profeta que recebe um chamado, rejeita o chamado. Deus envia uma tempestade para alertar, manda um peixe para salvar. Ouve a oração. Jonas vai a Nínive, prega um sermão sem vontade. O povo se converte. Depois Jonas fica com raivinha, querendo morrer, porque Deus salvou e atendeu o chamado do sermão que ele pregou. Ele fica triste com o sucesso dele. Aí Deus vai atrás de Jonas, conta uma parábola prática, faz com que uma planta nasça no meio do deserto. A planta faz sombra para ele, ele fica feliz. O único momento do livro em que Jonas fica feliz é quando a planta faz sombra para ele. Diz o verso 6: então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. No verso seguinte, um verme é enviado ao amanhecer, atacou a planta e aquela planta secou. E mais uma vez Jonas fica bravo e pede: Senhor, eu prefiro morrer. Jonas ficou bravo porque a planta secou. A planta que ele não plantou, a planta que ele não fez, que deu sombra para ele naquele momento, faz com sombrinha para ele. Ele fica ali observando, feliz que agora ele tem sombra. Quando a planta morre, que não era dele, não foi ele que fez, ele fica bravo porque a planta morreu. E aí Deus fala assim: é coerente a sua raiva, Jonas? Você está triste por causa da planta? E ele fala: é coerente sim, estou triste por causa da planta. Deus fala: se você está triste por causa da planta, você acha que eu não estou triste com você de estar bravo porque o povo se converteu? 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. E eu quero salvá-los, Jonas. Você está aqui, você foi enviado para este lugar para cumprir um propósito, um chamado, Jonas. Você fugiu da vontade de Deus. Vamos comigo para o capítulo 1. Só para a gente entender aqui um último detalhe. Jonas, capítulo 1, versículo 1 diz assim:
palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Verso 3, Jonas se levantou. Em outras versões diz: Jonas se dispôs para ir? Não, Jonas se dispôs para fazer o quê? Para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas se dispôs, mas se dispôs para fazer o que Deus não quis. Se dispôs para fugir da presença do Senhor. E a partir daí a sua vida foi só descer. Se você pegar o capítulo 1 de Jonas, você vai encontrar a palavra desceu várias vezes. Jonas desceu para Jope, Jonas desceu para o navio, Jonas desceu para o mar, Jonas desceu para a barriga do peixe, Jonas só desce. Porque quando você tenta se afastar dos propósitos do Senhor, você desce. Diz o texto que Jonas conseguiu comprar uma passagem. Entrou num barco. E sabe o que ia acontecer? O barco daquele homem que não tinha nada a ver com a história iria afundar. Aquele homem não fugiu, não recebeu chamado nenhum, e o barquinho dele, que era o meio de ganha-pão dele, ia afundar. Se Jonas não tivesse falado assim: sou eu, pode me jogar para o mar para a tempestade parar, o barquinho dele ia afundar. Por quê? Porque deixou Jonas entrar no barco dele. Tem gente que está com o barquinho afundando porque tem gente errada na tua vida. Ah, mas Jonas pagou o ingresso, mas o ingresso era barato demais. Quando o ingresso é muito barato, gente que não deveria estar, está. Jonas, a história de Jonas tem muitos detalhes, mas eu sei que você conhece a história. Então eu quero chamar a sua atenção para 3 pontos e lições para você levar para a tua vida hoje, dessa mensagem que eu sei que Deus quer que você escute. Vamos lá? Para as 3 lições? Preparados, sim ou não? Primeira lição. A primeira lição dessa história é que você pode até não aceitar o chamado de Deus, mas você nunca pode fugir do Senhor. Se Jonas tivesse falado assim: Senhor, eu não vou, Deus iria falar: está tudo bem, e ia chamar outro, sim ou não? Porque Deus não dependia de Jonas. Mas a partir do momento em que Jonas falou: eu vou, e fugiu, Deus falou: eu vou atrás. Porque o texto diz: para onde fugirei da tua? O Salmo 139 diz: se eu coloco a minha cama no mais profundo abismo, Deus está lá. Se eu coloco a minha cama no alto da montanha, para onde eu fugirei da tua presença, Deus? Amigo, se Jonas está no fundo do barco dormindo, se Jonas está dentro da barriga do peixe, não importa, Deus está ali. Porque ninguém pode fugir da presença de Deus. Pastor, qual é o grande chamado que Deus tem para a vida da tua igreja hoje? Eu vou falar para você biblicamente. Qual é o chamado que Deus tem para a tua vida? Eu não sei, cada um Deus tem um chamado. E Deus às vezes faz para a mesma pessoa vários chamados em momentos diferentes da vida. Mas um chamado, eu sei que Deus fez para todos nós hoje. Um chamado biblicamente, sabe qual é? Abra aí comigo, Marcos capítulo 3. Eu gosto de fazer essas viagens bíblicas, tá? Então você vai me acompanhando aqui. É um prazer para mim poder apresentar a palavra de Deus para você. Marcos capítulo 3. Marcos 3. Primeiro livro escrito do Novo Testamento, né? Mas um dos evangelhos. Jesus está fazendo um chamado aos seus discípulos. Chama os 12 apóstolos, chama os seus apóstolos. E aí o verso 3 diz assim: depois
Marcos 3, versículo 13. Depois Jesus subiu ao monte e chamou o que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para fazer o quê? Para estarem, o quê? Com ele. Deus chamou 12 para fazer apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar, a exercer autoridade, expulsar demônios. Mas o primeiro grande chamado que Deus faz aos apóstolos é o mesmo chamado que Deus faz a nós hoje. O grande chamado de Deus a nós é para estarmos ao lado dele. Ninguém, escute o que eu vou dizer para você, ninguém consegue cumprir chamado nenhum se não estiver ao lado de Deus. Nenhuma missão que Deus colocar na tua mão será cumprida com êxito se o Senhor não for aquele que está ao teu lado em todos os momentos. Você não pode entregar aquilo que você não tem. Se Deus chamou você para algo, o primeiro chamado que Deus faz é: se aproxime de mim, esteja ao meu lado, escute a minha voz. Você lembra quando Adão pecou pela primeira vez? Ele coloca e faz roupas para ele, porque ele tem vergonha, e a primeira coisa que ele faz é fazer o quê? Se esconder. E aí aparece Deus no meio do jardim, olha para Adão, e a pergunta que Deus faz para Adão é: o que você fez, Adão? É isso? Qual foi o pecado que você cometeu? Foi isso que Deus fala para ele? Não, amigos, a primeira frase que Deus fala para Adão quando ele peca no jardim do Éden é: aonde você está? Sabe por quê? Porque para Deus, incomoda mais a Deus o seu distanciamento do que o seu pecado. E eu repito, o seu pecado incomoda Deus, mas o seu distanciamento de Deus incomoda mais. Deus trabalhou o pecado de Adão, mas antes de trabalhar o pecado de Adão, Deus trabalhou a presença dele. Deus disse: filho, eu sei que você errou, eu sei o que você fez, e eu sei onde você está, mas eu quero saber se você sabe onde você está. Você entendeu que o seu pecado se distanciou de mim? Amigos, Deus tem um chamado para todos nós, e esse chamado de Deus é um chamado para santificação, é um chamado de alguém que prefere que você se aproxime dele acima de qualquer coisa. A minha pergunta é: você está disposto a se aproximar de Deus? Segunda lição. A primeira: você pode até não aceitar o chamado de Deus, mas você nunca pode fugir dele. Você pode ir para onde você quiser, você pode se afastar do Senhor o quanto você quiser, mas você nunca vai conseguir sair da presença do Senhor. Tem uma história muito antiga, lembrei agora, de um pastor. Já viram essa história? Um pastor, era pastor de uma igreja, mas ele ficou muito revoltado com Deus. Tinha feito alguns sonhos e não estava dando tudo errado, e ele decidiu que ele ia sair da igreja. Ele era pastor, e ele falou: eu vou sair da igreja, vou voltar para o mundo. Lá no mundo eu era feliz, eu vou voltar a fazer as coisas que eu fazia antes de ser pastor. Eu quero sair da casa de Deus e vou me abandonar. Saiu de casa de manhã, e quando ele parou no primeiro semáforo, chegou uma jovem, entregou para ele um bilhete convidando ele para uma balada que teria à noite. Ele pensou assim: será que eu ainda sirvo para essas festas? Faz tanto tempo que eu não vou, mas eu saí da igreja, né? Eu não vou ser mais pastor, eu abandonei, eu vou sair. Porque Billy Graham tem uma frase que ele diz assim: o diabo sempre vai ter um barco reservado para quem quer navegar longe de Deus. Você colocou no seu coração: eu vou sair da presença de Deus, o diabo vai apresentar um monte de barco para você fugir. O caminho para Tarsis é um caminho que o diabo quer, só que ele é longo, e ele vai só afundando. O pastor pegou aquele bilhete e falou: eu vou nessa festa hoje à noite. Imagina, de noite ele botou aquela roupa de jovem, comprou um perfume novo e foi para... É só uma história, tá, amigos? Botou um perfume e foi para a festa. Já viu crente em festa depois de tantos anos? Sozinho, peixinho fora d'água. Ficou lá na festa, aquela som, luz apagada, som alto, batuque lá e tal. Ele pegou um copinho de Coca-Cola, sei lá, ficou lá com o copinho, tentando se entrosar, mas sozinho. Aquela música, todo mundo bebendo, não sei o quê. E ele pensou: eu preciso arrumar alguém, eu preciso encontrar alguém, que eu sozinho aqui não dá, né? Eu preciso encontrar alguém. Aí ele pegou o copinho. Daqui a pouco ele olhou do outro lado da pista, tinha uma jovem assim, também com um copinho na mão, tentando se entrosar sozinha. Ele pensou: deve ser do mesmo tipo que eu, vou lá
vou encostar. E aí ele resolve atravessar tudo escuro, aquela música alta, ele não conseguia passar direito, com muita dificuldade ele chegou perto da jovem. Na hora que ele chegou perto da jovem, veio uma luz, bateu a luz. Na hora que a jovem olhou, quando a jovem olhou o olho, deu um grito: ah, meu pastor! O Senhor veio me buscar, pastor. Eu sabia que o Senhor viria, Deus iria mandar o Senhor para me buscar, pastor. Eu sabia que esse não era um lugar para mim. Eu sei que eu não devia ter vindo aqui hoje, pastor. Eu sei. E o pastor: é isso mesmo, vamos embora daqui. Se não é lugar para você ficar. O pastor levou o velho embora e abandonou o pensamento de se afastar de Deus. Amigos, acredite, você pode até fugir do chamado de Deus, mas você nunca vai conseguir fugir da presença dEle. Segunda lição: Deus chamou Jonas não para salvar Nínive. Deus chamou Jonas para salvar Jonas. A história de Jonas me prova que quem mais precisava de salvação não eram os ninivitas. Quem mais precisava de salvação era o próprio Jonas. Jonas se escondia atrás de um título de profeta, e com esse título ele achava que era possível ele fazer qualquer coisa e enganar até Deus. Eu sei, amigos, cada um de nós temos a sua história, cada um tem os nossos medos, os traumas. Jonas tinha os traumas dele. Jonas conhecia a misericórdia do Senhor e muitas vezes ele não aceitava a misericórdia do Senhor. E ele foge, porque ele não quer ver a misericórdia de Deus em ação, porque ele sabia que os ninivitas poderiam se arrepender e poderiam ser encontrados pela misericórdia de Deus. E ele achava que aqueles ninivitas não eram dignos da misericórdia do Senhor. E quando ele pensou nisso, ele decidiu que fugir era a melhor alternativa. Jonas me lembra aquele filho velho da parábola do filho pródigo, o filho mais velho, que enquanto a festa está acontecendo, ele fica do lado de fora reclamando, porque ele não é digno, ele não deveria estar aí. Olha, mataram o boi cevado para ele, sabe? Ele não quer que as pessoas sejam salvas. Amigos, Deus é soberano, Ele quer salvar o ímpio, mas Ele também quer salvar o crente. E tem muita gente, existe muitos cristãos que precisam ser salvos dentro da igreja. Assim como a parábola da dracma perdida, que estava perdido dentro de casa, Deus às vezes tem que salvar alguém que precisa ser alcançado pela misericórdia de Deus. Aqui. Vem na igreja, escuta o sermão, escuta a voz de Deus, sai daqui pensando, conversando, imaginando as histórias. Mas quando continua a jornada, descobre que está perdido. Perdido porque ele conhece a teologia de Deus, ele conhece a obra de Deus, ele conhece o serviço de Deus, ele só não conhece Deus. E tem gente que antes de conhecer a teologia, antes de conhecer o ministério, antes de conhecer o serviço, tem que conhecer o Senhor. E às vezes é no serviço que Deus salva. Posso te falar uma coisa? Talvez apenas parado e sentado, você vai continuar perdido. Então se permita ser encontrado pelas mãos de Deus. Amigos, para de fugir, para de procrastinar, porque sozinho, dentro de um peixe, 3 dias sem saber o que iria acontecer, ele ora e Deus escuta as orações de um profeta, que antes de pregar para Nínive, precisava ter o seu coração alcançado pela misericórdia de Deus. Amigos, tem alguém que está aqui hoje que precisa sentir aquele chamado de Deus de novo. Mas antes de você salvar o mundo lá fora, Deus quer salvar você aqui dentro. Você quer ser salvo por Ele?
Terceira e última lição. A terceira e última lição está lá no livro de Isaías. É o último texto dessa manhã. Isaías 32. Tem um texto lindo. E sabe o que diz o texto? É uma promessa de Deus. E eu amo as promessas do Senhor. Louvado seja Deus pelas promessas do Senhor. Isaías 32, versículo 15. Diz assim a promessa de Deus. É a última lição de hoje. E isso será assim. Isso será assim até que se derrame sobre nós o quê? O Espírito lá do alto. Isaías está falando um monte de advertência contra Israel, contra as mulheres de Israel, contra os homens de Israel. E ele diz assim, e essas advertências vão continuar sendo assim, até que se derrame o Espírito lá do alto. E quando o Espírito lá do alto vier, o deserto se tornará em pomar, e o pomar será uma grande floresta. Quando o Espírito do alto descer, Deus pode fazer até no deserto florescer. Sabe qual que é a minha terceira lição? A minha terceira lição é que Deus quer te fazer florescer aonde Ele plantou você. Aonde Deus colocou você. Estou falando para alguém que às vezes não é aqui do Rio de Janeiro, como eu, e que por algum motivo a vida tomou rumos e fez você chegar aqui. Deus quer fazer você florescer neste lugar, no seu condomínio, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. E eu sei, às vezes parece um deserto difícil, mas acredite, amigos, toda semente carrega dentro de si uma árvore. Toda semente carrega dentro de si frutos. Mas para que essa semente solte essa árvore, solte esse fruto, ela precisa morrer para nascer. E quando ela morre e renasce, ela dá frutos que ninguém consegue entender. Deus fez uma planta nascer no deserto para trazer sombra para Jonas e mostrar para Jonas que Deus pode fazer tudo. Na verdade, o que Deus queria mostrar para Jonas é que assim como aquela planta nasceu e floresceu no deserto, Jonas poderia florescer aonde Deus quisesse. Ele só tinha que entender quem era Deus que estava cuidando dele. Você já viu falar da acácia do Teneré? Em 1962, a acácia do Teneré foi a única árvore que brotou no Saara, numa região de 200 metros quadrados. Aliás, 200 quilômetros quadrados. Em 200 quilômetros, a única árvore que brotou no deserto foi essa acácia. E eles ficaram impressionados, viam pessoas do mundo inteiro para ver a única árvore que brotou no meio do deserto. Está na internet. Depois você procura acácia do Teneré. E eles foram pesquisar por que foi aquela única árvore que conseguiu brotar. E eles descobriram que aquela árvore tinha uma raiz de 35 metros de profundidade. Ela foi conseguindo buscar com as suas raízes até encontrar um lençol freático que passava 35 metros abaixo. E com esta raiz ela conseguia se alimentar com aquela água para conseguir fazer sombra naquele deserto. Ah, amigos, quanto mais profunda for as suas raízes, mais florescido, mais cheio de frutos você pode oferecer. Mas sabe o que aconteceu com essa acácia? Um motorista bêbado a atropelou. Esse mundo é injusto, né? Hoje, neste lugar, existe um monumento. Fizeram uma estátua dessa árvore neste lugar. Sabe por quê? Porque os frutos que um dia você deu ficarão de legado para muitas e muitas gerações. Mas você precisa estar disposto
a enfrentar os medos, a enfrentar a dor, para florescer.